Olá, querido, querida, tudo bem? Então, dando continuidade ao que nós estávamos falando no vídeo anterior, né, no quarto vídeo, e ficou bem grande aquele vídeo, vamos tentar limitar isso aqui, mas dando continuidade, né, Ezequiel 28:15 diz que o inimigo, né, ele não foi, ele era perfeito, até que se encontrou iniquidade nele. Lembrando que nós estamos aqui é, falando sobre Ezequiel capítulo 28, né, sobre a profecia contra o príncipe de Tiro e também sobre as lamentações, a lamentação sobre o rei de Tiro. Então, nós vimos no vídeo anterior que Deus ele não cria o mal. Deus não é o autor do mal. Né? E o texto que nós lemos de Ezequiel 28:15, ele diz assim: Tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, ele era perfeito. Não existia maldade, não existia mal no céu, até que ele, até que foi achado maldade nele e ele se autocriou como o mal. Mas Deus não é o autor do mal, como vimos aqui. Ainda que o outro texto diga, né, que Deus criou o bem e o mal, né, na verdade, quando diz que criou o bem, nós já sabemos. No caso do mal, é que ele formou o inimigo e o inimigo foi formado por Deus. Não teria como, né? Mas ele era um ser passivo, Lúcifer era um ser passivo. Perdão, ele não era um ser passivo, ele era um ser com as suas com livre-arbítrio, tanto que ele decidiu em ter no seu coração e ser igual a Deus e se rebelar contra Deus. Da mesma forma, somos nós, como eu estava dizendo, um computador você tem que alimentar de informações, ele é um ser, ele é um equipamento autômato, né? Ou seja, você tem que colocar, tem que ligar. No caso dos seres humanos e do próprio inimigo, não, são seres dotados de possibilidade de ser também pessoas que sermos, né? Termos, na verdade, a liberdade de escolha. Né? Nós temos livre-arbítrio, ainda que Deus tem o controle de tudo. Temos o livre-arbítrio. Né? Então, olha só. Nós, só para lembrar aqui o que nós lemos anteriormente, o versículo seguinte mostra que Deus não é o autor do mal, Ezequiel 28:15, que nós já lemos aqui, pois até mesmo o príncipe das trevas era perfeito por criação em todos os seus caminhos, e assim continuou até que a iniquidade foi achada nele, provocando a sua queda. O que se segue é mais difícil. Versículo 16 de Ezequiel 28 diz: Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio do brilho das pedras afogueadas. A primeira cláusula desse versículo, eu estarei lendo aqui, pode referir-se apenas ao aspecto humano do anticristo, pois existem insinuações proféticas de que o comércio será uma característica proeminente nos perigosos tempos do fim. Apocalipse 18, de 11 a 19. Deixa eu ver se eu separei esse texto. Ah, separei. Eu vou ler aqui, tá? E sobre eles choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, mercadorias de ouro, de prata e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, e o de mármore, e canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos, e almas de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás.
Os mercadores dessas coisas que delas se enriqueceram estarão longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assolados tantas riquezas. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre suas cabeças, e clamaram chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Na história passada do mundo, temos exemplos dos seus efeitos desmoralizantes sobre nações totalmente entregues a ele. Exemplos de luxúria, fraude e violência que parecem sempre se desenvolver com o seu crescimento. Querido, querida, note, nós estamos vivendo dias desse jeito. E temos também exemplos de nações que foram totalmente devastadas. Nós não temos hoje notícias, temos indícios da cidade da grande Babilônia, de Nabucodonosor, né? Nós temos indícios, nós temos ali as ruínas dos impérios gregos, né? O Império Romano, os impérios persas, de tudo isso. Mas nós não temos mais esses impérios, grego, babilônio, persa, sírios, nenhum deles. Sabe por quê? Porque entrou a iniquidade neles. Porque entrou neles, sabe o quê? Toda e qualquer situação relacionada à depravação, né? A tantas outras coisas. Porque às vezes tem palavras que a gente não pode falar aqui, mas todo tipo de situação que nós estamos vivendo hoje já acontecia, né? Ainda acontecia naquela época. Então há situações que a gente precisa verificar. E hoje a humanidade, num todo, caminha para esse mesmo lado. E que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, que Deus nos dê fortaleza para sairmos, né, e vencermos essa situação dessa grande Babilônia que vai se levantar futuramente. No entanto, a cláusula pode aplicar-se a Satanás de alguma forma misteriosa que não podemos explicar, pois só conseguimos discernir os contornos obscuros desses assuntos espirituais. Certamente, tal aplicação parece ser exigida pelo contexto, e se a versão autorizada parece obscura, uma mudança admissível na tradução poderá sugerir que uma interpretação adequada, ou seja, a palavra comércio também pode significar calúnia, difamação, como a verificação da raiz pode mostrar. Sabemos que o próprio nome diabo significa caluniador ou acusador maligno. Ou seja, gente, se a gente trocar esse comércio, né, porque na raiz tem a mesma raiz, né, do original. Comércio, a palavra comércio também pode significar calúnia e difamação, que é o próprio nome do diabo, que significa caluniador ou acusador maligno. Num outro texto, né, podemos ver no livro de Jó que Satanás leva a Deus notícias caluniosas das ações e motivos dos homens, e na vida do mesmo patriarca nos oferece um exemplo da violência cruel que parece seguir essas acusações tão invariavelmente que todo o principado de Satanás se tornou um reino de injustiça no qual os servos de Deus sofrem aflição enquanto os ímpios, como regra, prosperam. Neste tempo, o Senhor permite tal estado de coisas, porque seus próprios filhos carecem da fornalha para tirar suas escórias, mas depois ele certamente exigirá todas as dores e lágrimas das mãos do maligno perseguidor.
Então, gente, vai ter um tempo que ele mesmo vai dar conta de tudo que faz a humanidade, que faz contra a minha vida, contra a sua vida, contra a minha família, contra a sua família e contra os cristãos que são perseguidos em todo o mundo. E eu sei que muitas das vezes nós queremos que isso aconteça logo, né? Que isso realmente ocorra o quanto antes, que nós sejamos levados para estar com Cristo o quanto antes. Mas tudo tem o tempo, tudo tem o seu tempo. E Deus tem também o tempo dele. Apocalipse, o capítulo 12 de Apocalipse mostra que, afinal, Deus colocará um fim às acusações de Satanás, enviando Miguel para expulsá-lo do seu trono nos ares e também nos lugares celestiais. E no momento da queda do seu domínio nos ares, uma grande voz será ouvida no céu. É no versículo 10, né, de Apocalipse 12. Olha o que está escrito. Agora veio a salvação e o poder do reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então vai haver o dia que tudo isso vai acabar e nós vamos ser vencedores e Cristo reinará sobre nós e sobre todas as coisas. A expulsão aqui provavelmente é idêntica àquela mencionada em nosso texto, pois se adotarmos a tradução calúnia ou acusador maligno ou acusação maligna, o motivo dado para ele ser lançado fora em Ezequiel corresponde exatamente ao resultado anunciado também em Apocalipse. O versículo seguinte não apresenta dificuldades. Ezequiel 28:17. Vamos ler? Diz assim, Ezequiel 28:17. Deixa eu voltar aqui em cima. Espera aí rapidinho. Ezequiel 28:17. Diz assim: o teu coração elevou-se por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho, e lançarei por terra, e diante dos reis te colocarei para que te contemplem. Então, isso vai acontecer, né, no dia em que Cristo ele destronar ao inimigo. Pois com respeito ao coração de Satanás ter se elevado em virtude de sua beleza e sua sabedoria, ter se corrompido devido ao seu resplendor, podemos deduzir principalmente da advertência de Paulo em 1 Timóteo 3,6, que diz assim: não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. A gente tem que vigiar muito, né? Para que a gente não acabe todo o conhecimento que nós temos ou que adquirimos, a gente venha ensoberbecer e cair nós sermos incorridos na condenação do diabo. O orgulho em sua própria superioridade parece ter instigado este ser maravilhoso a voltar para si mesmo a adoração que lhe cabia, como função dirigir ao seu Criador Todo-Poderoso. No entanto, já a destruição de Deus caiu sobre seu reino. Ele vê seu poder resistido e interrompido por anjos que são irresistíveis, porque vêm na força do Altíssimo. Vê talvez os exércitos de Miguel, lembra que eu falei? Reunidos, preparando-se para o assalto fatal que o expulsará do céu. Esse céu aqui é céu com letra minúscula, ou seja, dos ares, né? E sabe que serão seguidos imediatamente pelo Filho de Deus, o qual arremessará a forma arruinada e inútil da sua última fortaleza sobre a terra, para dentro das profundezas do abismo. E finalmente ele sentirá e demonstrará em sua própria pessoa para todo o universo a distância inefável entre o mais sublime, mais sábio e mais belo dos seres criados e o grande e sempre bendito Criador, o qual somente é digno de receber toda glória, honra e poder.
Então, querido, no grande dia em que ele foi destronado, Jesus, primeiro vão vir os anjos, que são realmente, como diz aqui o texto, né? Eles são anjos, né, que virão, anjos que simplesmente são anjos irresistíveis do exército de Miguel, e virão e entrarão pela cidade, né? Entrarão rompendo os ares e destronarão o inimigo. E atrás desses anjos virá o nosso Jesus vencendo, né? Literalmente nós vamos cantar vencendo vem Jesus. A parte final da profecia, que se refere à queda conjunta de Satanás e do anticristo, não nos interessa nesse momento, visto que estamos ocupados agora com o passado e não com o futuro. Mas olha só resta ajuntarmos das informações que essa passagem contém, caso nossa interpretação ela esteja sendo direcionada corretamente por Deus. O esboço será mais ou menos assim, olha só. Deus criou Satanás, a mais bela e sábia de todas as suas criaturas, nesta parte do universo, e fez príncipe do mundo e das potestades do ar. Visto que a sabedoria seria usada principalmente na exposição da vontade e dos caminhos de Deus, podemos discernir em sua menção, provavelmente, o ofício de profeta. Ele foi colocado em um Éden, ou região de prazer, que era anteriormente, bem anteriormente ao Éden do Gênesis, pois era perfeito em todos os seus caminhos quando lá entrou, e também, aparentemente, de um caráter substancial totalmente diferente, assemelhando-se à Nova Jerusalém conforme a descrição de Apocalipse. No limitado registro que nos foi dado deste Éden, podemos talvez traçar as características do tabernáculo celestial, pois o segundo capítulo de Gênesis nos informa que o Éden era um distrito e o jardim, um cercado dentro dele, Gênesis 2:8. Seguindo esta analogia, descobrimos na habitação de Satanás 3 cercados: o Éden, o jardim de Deus e o Monte Santo de Deus, correspondendo possivelmente ao átrio exterior do tabernáculo, o lugar santo e o santo dos santos, respectivamente. Esta interpretação é fortalecida pelo fato de se ter dito que Satanás esteve no Monte Santo de Deus, como o querubim ungido da guarda, exatamente como as imagens do querubim da guarda foram colocadas no Santo dos Santos. Ele, portanto, parece ter sido o sumo sacerdote do domínio, habitando em um esplêndido palácio de ouro e de pedras preciosas, próximos do lugar da presença de Deus, exatamente como o sumo sacerdote israelita residia em Jerusalém, na vizinhança do templo. Ele era também o seu rei, tendo sido colocado sobre este ápice de honra em sua criação, e não elevado posteriormente vindo de uma graduação inferior. Enfim, ele era perfeito em todos os seus caminhos, e aparentemente assim continuou por um período de tempo. Tudo isso aconteceu, evidentemente, antes da sua queda e a preparação do mundo atual. Desse modo, só podemos concluir que ele está intimamente relacionado à nossa Terra e que grande parte da sua história se estende a tempos passados bastante anteriores aos de Adão. E nós terminamos essa parte, né, relacionada a Ezequiel 28, a profecia sobre sobre o príncipe de Tiro e a lamentação sobre o rei de Tiro. Lembrando você, nós pegamos esses textos de escritos, de livros, de também enciclopédias, para fazer uma interpretação coerente e também para que nós possamos verificar aquilo que está proposto na profecia. Se houverem outras interpretações, se houverem outras pessoas que não discordem, né? Nós não estamos para debater, mas nós estamos apenas para mostrar que existe realmente fundamento naquilo que Deus escreve na sua palavra. Que Deus abençoe você, que você possa ter sido edificado nesses 5 vídeos que nós estamos colocando à sua disposição. Que Deus te abençoe e fica o nosso convite. Se inscreva no canal, daqui a pouco nós vamos trazer mais outros vídeos para o nosso elevo, nosso conhecimento e também edificação da nossa vida.
Que Deus te abençoe, te guarde, você, sua casa e sua família. Graça e paz.